Estudo aponta que bebida popular pode aumentar o risco de derrame. Se você já passou dos 50 anos e ainda mantém o hábito de tomar aquela bebida gelada todos os dias, talvez esteja carregando um risco silencioso que pode mudar sua vida para sempre. Não é exagero. Um erro simples, repetido diariamente, pode ser a faísca para um acidente vascular cerebral. E o pior de tudo é que muita gente acha que está tudo bem. Afinal, é só uma bebida popular, refrescante, fácil de encontrar e presente em quase todas as casas brasileiras. Mas e se eu te dissesse que essa bebida inofensiva tem se mostrado um dos maiores gatilhos para derrames em adultos com mais de 50 anos? A ciência revelou algo chocante. E o que mais assusta é que muitos continuam ignorando esse alerta. Todos os dias, pessoas comuns, como eu e você, tomam essa decisão sem pensar nas consequências. É como se cada gole fosse um pequeno passo em direção a um hospital, a um leito, a uma vida que já não responde mais como antes. Recentemente, fui procurado por uma paciente que estava com dores de cabeça recorrentes, pressão levemente desregulada, exames aparentemente normais. Mas um detalhe me chamou a atenção. Ela tomava uma dessas bebidas todos os dias, religiosamente. Naquele momento, eu já sabia que precisávamos falar sobre isso. E hoje é com você que quero ter essa conversa. O risco é real. E não se trata de alarmismo. Trata-se de prevenir o que é evitável. Trata-se de enxergar o perigo antes que ele bata à porta. Como diz a palavra em Provérbios, o prudente vê o perigo e se esconde. O tolo segue em frente e sofre as consequências. Comente de qual cidade você está me assistindo e escreva nos comentários: minha saúde é prioridade. Nos próximos minutos, você vai descobrir por que essa bebida, aparentemente inofensiva, está sendo associada ao aumento expressivo nos casos de derrame. E como uma simples mudança pode proteger você, sua mente, seu coração e os anos que ainda estão por vir. O estudo científico que abalou a medicina. Um dos estudos mais consistentes e respeitados dos últimos anos foi conduzido ao longo de 22 anos, envolvendo mais de 69 mil adultos de meia idade. A profundidade dessa pesquisa chamou a atenção de profissionais da saúde em todo o mundo. Publicado na revista Frontiers in Public Health, o estudo acompanhou de perto os hábitos alimentares e as ocorrências de doenças cardiovasculares dos participantes. E entre todos os fatores analisados, uma bebida comum se destacou como a principal associada ao aumento do risco de derrame. Durante o período de acompanhamento, mais de 25 mil pessoas desenvolveram alguma forma de doença cardiovascular. A maioria delas consumia regularmente refrigerantes e bebidas adoçadas. O dado mais alarmante foi que o açúcar consumido na forma líquida apresentou um impacto muito mais agressivo no sistema vascular do que aquele presente em alimentos sólidos. Isso fez com que pesquisadores soassem o alerta: o perigo está mais nos copos do que nos pratos. A conclusão foi clara. O consumo constante de refrigerantes e sucos industrializados contribui significativamente para a deterioração da saúde cerebral e cardíaca em adultos maduros. O risco de entupimentos, hemorragias e inflamações aumenta de forma silenciosa, até que o corpo emite o sinal de alerta, e muitas vezes, quando isso acontece, já é tarde. O mais grave é que essas bebidas estão presentes no dia a dia da maioria das pessoas. Estão nos almoços de domingo, nos lanches da tarde, nos encontros em família. Não há uma ocasião em que sejam percebidas como ameaça, e exatamente por isso, escapam do nosso senso de autoproteção. O organismo, por outro lado, sente cada gole, e a conta chega, quase sempre, com juros altos. A ciência não deixou margem para dúvidas, e não se trata de opinião. Trata-se de fatos, de números, de vidas. O estudo não apenas observou, mas comprovou que existe uma ligação direta entre o consumo frequente dessas bebidas e o aumento do risco de acidente vascular cerebral. A partir de agora, entender como isso acontece dentro do seu corpo pode ser o passo mais importante para reverter esse cenário.
Por que o açúcar líquido ataca o seu coração e o seu cérebro? Quando o açúcar entra no organismo através dos líquidos, ele se comporta de forma diferente. Ele não passa por etapas de digestão complexas, nem é desacelerado por fibras ou gorduras. Ele vai direto para o sangue, como se fosse injetado. E esse impacto súbito desencadeia uma reação em cadeia que sobrecarrega o pâncreas, irrita os vasos sanguíneos e acelera os processos inflamatórios no corpo inteiro. Essa absorção acelerada gera picos de glicose que, repetidos todos os dias, corroem lentamente a saúde dos vasos cerebrais. A parede interna dessas veias e artérias se torna menos flexível, mais propensa a pequenas lesões, e nessas lesões, placas de gordura e cálcio se acumulam. Com o tempo, o fluxo sanguíneo é interrompido, como acontece em muitos casos de acidente vascular cerebral. O cérebro, que depende de um fluxo constante e preciso de sangue e oxigênio, não consegue se adaptar a esses bloqueios repentinos. Basta uma artéria obstruída para que milhões de neurônios morram em poucos minutos. E é por isso que o derrame é tão devastador. Ele chega rápido e, muitas vezes, deixa marcas permanentes. Outro ponto é que o açúcar líquido não sacia. Enquanto um doce sólido, como um pedaço de bolo, pode trazer uma sensação de satisfação, o refrigerante apenas aumenta a vontade de consumir mais. Ele ilude o cérebro e mantém o apetite ativo. E o ciclo recomeça. Mais ingestão, mais glicose, mais agressão aos vasos. É como despejar gasolina num incêndio que já começou. Você pode não ver as chamas de imediato, mas o calor vai aumentando, até que tudo desmorona. Cada copo parece inofensivo, mas somados, os danos se acumulam. E para muitos, o resultado vem sem aviso. Um lado do corpo para de responder. A fala desaparece. A memória falha. A vida muda em segundos. O caso real do Sr. Henrique. Henrique tinha 67 anos, aposentado, morava com a esposa em uma casa tranquila no interior. Era um daqueles pacientes que chegam ao consultório com exames em dia, boa aparência, poucas queixas. Não fumava, caminhava 2 vezes por semana e mantinha a pressão arterial sob controle com acompanhamento regular. Mas havia um detalhe. Henrique tomava refrigerante todos os dias. Não era exagerado, segundo ele. Um copo no almoço, outro à noite. Às vezes mais, quando estava calor. Em uma das consultas de rotina, falamos sobre hábitos alimentares. Ele achava que estava tudo bem. Disse que, por não colocar açúcar no café e evitar sobremesas, não via problema em manter aquele refrigerante como parte do seu dia. Fizemos um ajuste leve na alimentação e ele seguiu sua vida. 2 meses depois, recebi uma ligação da esposa dele. Henrique havia sofrido um derrame. O que mais impressionou foi a velocidade com que tudo aconteceu. Sem sintomas prévios, sem alertas visíveis. Durante o jantar, ele deixou o copo cair da mão. A fala ficou embolada. O lado direito do corpo não respondia mais. Foi levado às pressas ao hospital. Felizmente, o atendimento rápido evitou o pior, mas as sequelas permaneceram. Henrique nunca mais conseguiu escrever com a mesma mão. A memória também já não era tão firme. Quando conversei com ele, depois da alta, ele me disse uma frase que nunca esqueci. A gente acha que está tudo sob controle, até perder o controle do próprio corpo. Não houve exagero, nem descuido consciente. Houve repetição. Pequenos erros diários que pareciam inofensivos. Um hábito considerado normal, reforçado pela rotina, pelo costume, pelo sabor. Mas que cobrava um preço alto, escondido, silencioso. Esse caso não é isolado. E se eu compartilho essa história hoje, é porque talvez você conheça alguém como o Henrique, ou talvez você mesmo esteja repetindo, sem perceber, o mesmo padrão que o levou ao hospital. O corpo dá sinais. A ciência mostra os caminhos, mas a decisão de mudar começa com consciência. O que a ciência descobriu sobre os doces sólidos. Entre os dados que mais chamaram a atenção dos pesquisadores, um resultado inesperado provocou surpresa.
Quando compararam os efeitos do açúcar presente em bebidas com o açúcar dos doces sólidos, como bolos e chocolates, notaram algo curioso. Os participantes que consumiam doces sólidos com moderação apresentaram menos risco cardiovascular do que os que evitavam completamente qualquer fonte de açúcar, e muito menos risco do que os que consumiam refrigerantes com frequência. A explicação para isso está no comportamento alimentar. Diferente do refrigerante, que pode ser ingerido várias vezes ao longo do dia sem saciar, os doces sólidos são consumidos com mais moderação, muitas vezes após uma refeição, em pequenas porções, e tendem a provocar saciedade. Além disso, são digeridos mais lentamente, o que evita os picos abruptos de glicose no sangue. Isso não significa que os doces são benéficos ou recomendados, mas mostra que o perigo não está apenas na presença do açúcar, e sim na forma como ele entra no corpo e com que frequência isso acontece. Uma fatia de bolo caseiro no fim de semana não tem o mesmo impacto de 3 copos de refrigerante por dia. O que a ciência aponta é que o organismo lida melhor com o que é pontual e natural do que com o que é constante e industrializado. Esse dado ajuda a quebrar um mito que muitos acreditam, de que todo açúcar é igualmente perigoso. Não é. O contexto, a frequência e a combinação com outros alimentos mudam completamente a resposta do corpo. O que você coloca no prato pode até conter açúcar, mas o que você bebe sem pensar, várias vezes por dia, é o que está adoecendo silenciosamente milhões de pessoas. E esse conhecimento, quando bem compreendido, muda escolhas. Porque a sabedoria verdadeira não está em evitar tudo, mas em saber o que, como e quando. Como proteger seu corpo e evitar um derrame. Naturalmente. A boa notícia é que as escolhas certas podem reverter muitos dos efeitos causados pelos hábitos errados. O corpo tem uma capacidade admirável de se regenerar quando recebe os estímulos corretos. E isso começa com substituições simples, que não exigem sacrifícios extremos, mas consciência diária. O primeiro passo é eliminar os refrigerantes e os sucos industrializados da rotina. Água saborizada com rodelas de limão, folhas de hortelã ou pedaços de gengibre traz frescor, ajuda na digestão e hidrata de verdade. Os chás naturais também são aliados poderosos. Chá de hibisco, cavalinha, camomila ou erva doce, quando preparados corretamente, nutrem o organismo sem sobrecarregá-lo com açúcar escondido. Outro ponto importante é respeitar os sinais do corpo. Comer devagar, sentir o sabor dos alimentos, mastigar com atenção. Isso reduz a ansiedade alimentar, evita excessos e favorece o equilíbrio. A troca de produtos industrializados por alimentos frescos, integrais e preparados em casa pode parecer pequena, mas faz diferença nos marcadores de saúde em poucas semanas. Para facilitar ainda mais esse processo, existe um material completo que reúne dezenas de receitas saudáveis, com preparo simples, ingredientes naturais e foco total em proteger sua saúde após os 50. É o nosso guia de receitas para não ficar doente. Não se trata de uma dieta restritiva, mas de um caminho acessível, equilibrado e adaptado à sua realidade. O link está aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário fixado. Se você leva a sua saúde a sério, esse guia é o próximo passo mais inteligente a tomar. O objetivo não é viver com medo, mas viver com sabedoria. Pequenas escolhas, feitas com constância, mudam o destino de um corpo, e o que hoje parece difícil, amanhã vira hábito. A transformação começa quando você escolhe cuidar daquilo que Deus te deu. Seu tempo, sua vida, sua saúde. Você conhece alguém que toma refrigerante todo dia? Marque essa pessoa nos comentários. Ou talvez você mesmo esteja enfrentando essa luta com seus hábitos. Me conte aqui, qual dessas mudanças você vai começar hoje? Como dizia Sócrates, o segredo da mudança é focar toda a sua energia não em lutar contra o velho, mas em construir o novo. E se você chegou até aqui,
É porque ainda tem tempo de construir uma vida com mais energia, mais consciência e menos riscos. Decida por você, pela sua saúde, pela sua história. E se quiser apoio prático nessa jornada, não esqueça do nosso guia de receitas para não ficar doente. Ele está disponível na descrição e também no primeiro comentário fixado. Ele foi criado para quem, como você, sabe que saúde é prioridade e quer se cuidar sem complicação, com sabor e sabedoria. A escolha está nas suas mãos e ela começa com o próximo gole, ou com a decisão de nunca mais tomá-lo.